Graça e a paz esteja com todos, que possamos buscar nesse momento, aproveitar esse tempo para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Então, para isso, nós queremos, já iniciamos para cantar e engrandecer o nome do nosso Deus, cantando uma canção que diz assim: O bom pastor está me chamando.
Por esse louvor a Deus. Então vamos dando continuidade a esse momento, vamos dando continuidade a esse tempo para que possamos engrandecer e celebrar o nome grandioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Para isso, quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abra lá ela no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, Colossenses, Tessalonicenses. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 12. Nós queremos falar nesse momento sobre uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. Aqui nós vamos falar nesse estudo, nesse momento, algo pertinente à nossa vida, à nossa própria avaliação, à nossa própria conduta como cristãos. E não vivermos mais como viveram os nossos antepassados, como nós vivíamos antes de conhecer a Jesus, para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor Jesus até que Ele venha. Amém? Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Acompanhe comigo, pegue sua Bíblia, vamos lá. Acompanhe comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continuamente progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos damos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso trabalho com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós podemos ter um acesso livre à sua palavra e assim, através dela, trazer orientações muito importantes para a nossa vida, Pai. Nos ajude, Pai, nesse momento, nos ajude, Pai, nesse tempo que estamos tendo, para que os irmãos que estão nos acompanhando possam, Deus, ser edificados e possam aprender cada vez mais com a sua palavra, porque ela é viva e eficaz em nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Uma vida que agrada a Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele vai falar sobre dois assuntos muito importantes, que é a santidade no sexo e a santidade no amor fraternal, que é o amor de irmãos, de família. Então vamos a algumas considerações
iniciais, aqui para a nossa introdução. Nós vamos ver aqui, logo que no versículo 1, vamos falar sobre um clamor intenso, aquilo que Paulo sente no seu coração e a intensidade que ele fala aos seus queridos. Então ele fala assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Olha assim, ó. A palavra finalmente traz a ideia de que Paulo ele está se preparando para encerrar, terminar esse assunto, embora ainda não está finalizando, ele está só iniciando aqui mais uma porção das suas escrituras, mais uma porção daquilo que ele tem para orientar os irmãos na realidade em que eles estavam vivendo. Então Paulo ele já chegou à última sessão principal dessa carta, mas ele ainda continua escrevendo mais ainda. Então ele ainda continua falando sobre um processo evidente. Então ele continua no versículo 1 e ainda diz assim: como de nós recebestes quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Havia progresso na vida daqueles irmãos em Tessalonicenses, um progresso espiritual muito bom. Paulo então estava animando a eles, mas Paulo ele estava certo de que eles deveriam continuar progredindo de forma mais expressa na busca a Deus, para agradar a Deus. Porque agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus. É possível obedecer a Deus e ainda assim não agradá-lo. Jonas foi um exemplo disso. Ele obedeceu a Deus quando foi para Nínive, mas ele não agradou a Deus porque ele fez aquilo com obrigação. Ele pregou na cidade correndo, sentou lá no monte e ficou esperando a cidade ser destruída. E a cidade não foi destruída. Então ele fez a vontade de Deus, mas ele não agradou a Deus. Tanto é que cresceu um arbusto do lado dele, fez sombra, depois veio um inseto, um bicho lá e comeu, devorou essa árvore e ele ficou no sol. Então ele reclamou com Deus ainda. Ah, mas o Senhor mandaste aí esse inseto e comeu aí minha sombra. Então ele fez a vontade de Deus, mas ele não estava agradando a Deus. É o mesmo exemplo como o filho mais velho do pai do filho pródigo. Confundiu um pouquinho, né? É como o irmão mais velho do filho pródigo, melhor, né? Como o irmão mais velho do filho pródigo. Ele sempre obedeceu o pai. Ele obedecia o pai em tudo, mas ele não agradava o pai. Ele se deleitava, ele assim aproveitava a comunhão com o pai, mas ele não vivia de acordo com o que agradava o pai, porque ele só cumpria com as suas obrigações porque ele planejava em ter aquilo que o pai tinha. Então ele só estava vivendo para obedecer, não para agradar. Então assim, precisamos ainda mais do que obedecer, buscar agradar a Deus. E mais um aqui, na nossa introdução ainda, versículo 2, uma razão no falar. Paulo ele tinha razão naquilo que ele falava, porque ele diz assim: porque estáis inteiramente de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Instruções, orientações, significa que eles receberam uma ordem superior. Estou instruindo, estou orientando, estou lhes dando uma ordem para que vocês possam obedecer aquilo que eu estou falando a vocês. A introdução é semelhante àquilo que os generais sempre falavam: estou introduzindo a vocês uma ordem que vocês precisam entender, precisam viver. Porque nós somos como soldados do exército de Deus, então nós devemos obedecer às suas ordens. O pecado do crente, ele é pior que o pecado do incrédulo, porque o crente, ele tem ciência daquilo. Agora, quando o incrédulo ele peca, ele não tem ciência, ele peca sem saber que está pecando. Nós, às vezes, pecamos na ciência, na consciência que estamos pecando. Então, o pecado de um crente é uma rebelião contra um mandamento recebido de Deus, com uma orientação recebida de Deus. Então aqui está um pouco que Paulo vai tratar nos próximos versículos sobre a respeito da santificação do corpo e a respeito do amor fraternal. Vamos lá falar sobre a santificação do corpo, versículo 3 ao versículo 8, que diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição.
que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofende nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte? Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. A vida sexual no mundo greco-romano, nos tempos do Novo Testamento, era um caos sem lei. E isso durou muito tempo, muitos anos isso durou. É só olhar e pesquisar um pouquinho na internet sobre as imagens, esculturas gregas. Vai aparecer lá um monte de escultura de homens e mulheres nus, sem nada. Assim, todos o órgão esculpido, certinho lá, mas sem nenhuma vestimenta. Então isso era o mundo grego naquela época. Pior ainda, nos tempos do Novo Testamento, que era considerado como um caos, era sem lei. Naquele tempo a vergonha parecia que tinha sumido da terra. As pessoas não tinham uma vergonha. Todos os grandes filósofos daquela época, eles tinham amantes, né? Exemplo, Aristóteles teve amantes, Platão teve amante, o Péricles teve amantes, o Sófocles teve amantes. Então, assim, todos os filósofos, todos os grandes pensadores daquela época, eles tinham uma vida dupla. Eles tinham a esposa em casa e tinham uma amante por fora, tinha uma meretriz em algum lugar, uma prostituta para eles se satisfazerem sexualmente. Então, essa era a vida greco-romana daquela época e essa é a orientação que Paulo está dando aqui aos Colossenses. Quando a frouxidão, assim, quando se afrouxa a moral grega com a romana, fez com que tornou-se uma tristeza muito grande. Os laços matrimoniais eles foram menosprezados. O divórcio ele ficou extremamente fácil. A moral entrou em colapso, a moralidade estava morta. Um dos filósofos chamado Sêneca, ele escreveu duas frases interessantes. A primeira frase foi assim, que as mulheres casavam-se para se divorciar e se divorciavam para casar. Olha só. Outra frase que ele escreveu foi assim, a inocência não é rara, ela é inexistente. Então ele estava dizendo que lá não existia mais ninguém inocente. Em geral, a Grécia Antiga, ela pairava sobre a imoralidade sexual em todas as classes, com a maior extravagância na classe alta, na dominante, era a que mais abusava da imoralidade sexual. Havia relacionamento entre irmãos, irmão homem com a irmã mulher, olha só. Havia relacionamento entre as esposas de grandes imperadores que saíam na noite para viver promiscuamente como prostitutas. Olha só que situação. Muitos imperadores foram, por exemplo, homossexuais, se deitavam com outros homens. E uma grande gama de deuses vinculada ao sexo. Isso que acontecia lá na Grécia, que acontecia aqui nesse tempo em que Paulo está orientando aos crentes de Tessalonicenses. Contra tudo isso, Paulo ele escreve para orientar os crentes em Tessalônica, porque os tempos mudaram e hoje se fala de uma nova moralidade, mas ela não é tão nova assim, ela só é a velha moralidade de Roma e da Grécia, trazendo uma roupagem nova. Porque a nossa sociedade, às vezes parece que ela perdeu o pudor, perdeu o respeito e a vergonha. O nudismo tornou-se uma questão de arte, a indústria pornográfica uma das que mais lucra no mundo. O adultério é estimado, o homossexualismo é aplaudido, estamos nos tornando iguais ou piores a Sodoma e Gomorra. É isso. Olha só que situação. Então olha aqui. A ordenação divina para uma vida de pureza, a santificação do corpo. Vamos ver. O cristão é aquele que se abstém da impureza sexual. Capítulo 4, versículo 3, ponto B, fala assim: a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição. A palavra grega aqui para porné quer dizer prostituição, significa aquilo que é vinculado ao sexo, relações sexuais ilícitas, atividades sexuais ilícitas, tudo aquilo que leva ao pecado sexual. Paulo ele tem em vista
um momento assim que as pessoas elas tanto falam do sexo antes do casamento como o sexo fora do casamento, tanto na fornicação quanto no adultério. Então ele está falando aqui dessa situação que essa palavra de obtenhais aqui, vou abstenhar da prostituição, vou abstenhar da porneia, é exatamente isso, porque a porneia ela engloba tudo o vínculo sexual que não é aquele que é usufruído dentro do casamento. Então, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, tudo aquilo que desagrada a Deus está dentro dessa porneia, da prostituição. Então aqui está Paulo orientando isso. Vós abstenhai da prostituição, ou seja, não pratiquem isso, não vivam dessa forma, não adulterarás. É exatamente um dos mandamentos da lei. Não adulterarás. Não é para que construa um muro em volta do casamento para que ele fique engessado, mas é para cultivar-se um jardim. É para ser algo bonito, algo belo, algo maravilhoso. Não adulterarás é isso. Para que o seu casamento esteja vinculado e que cresça um jardim dentro dele, não que fique uma prisão. Porque o mundo pensa que, não adulterarás, então você tem que viver a vida inteira com a mesma mulher? Sim, você tem que viver a vida inteira com a mesma mulher. Senão não diria assim, até que a morte vos separe. Então aqui estamos. Porque o cristão é aquele que sabe controlar o seu próprio corpo. Precisamos saber controlar o nosso próprio corpo. Versículo 4 fala assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Na tradução bíblica, corpo também que significa vaso. Olha só, e a Bíblia diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, ou seja, nós somos um vaso do Espírito Santo. O nosso corpo foi criado para glorificar a Deus, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos 6, versículo 12. A palavra vaso, ela também simplifica e também significa mulher. 1 Pedro, lá Pedro fala de cuidar da mulher. Então nós temos que tomar um cuidado, porque elas são frágeis. O vaso também ele é frágil, precisamos cuidar. Assim, Paulo ele estaria orientando os homens acerca da maneira santa de buscar um casamento, tendo um namoro e um noivado puros e o sexo somente no casamento como uma bênção, mas antes dele como uma maldição. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Está lá em Provérbios capítulo 6, versículo 32. O cristão é aquele que resiste os desejos lascivos. Versículo 5. Não com o desejo de lascívia, como também os gentios que não conhecem a Deus. O que é lascívia? Lascívia é um desejo, concupiscência, levar a outra pessoa a te desejar sexualmente. Então eu quero me aparecer para a pessoa de forma sensual. Quando a pessoa deseja isso, que quer ser sensual para atrair outras pessoas, ela está usando da lascívia. Então isso também é algo muito pesado. O desejo impuro escraviza as pessoas prisioneiras da pornografia. As pessoas às vezes estão escravizadas pelos seus desejos impuros. É esse o caminho do mundo e não o caminho de Deus. É o caminho de quem não conhece a Deus. Está escravizado com o sexualismo fora do casamento e antes do casamento. Então isso é uma coisa impura. Então nós devemos buscar a pureza. A pureza é exatamente isso. Se abster, tirar da nossa vida essa situação para termos uma vida que agrada a Deus. Os gentios que significava que aqueles que não eram nem gregos, aqueles que não eram judeus. Os gregos eram chamados de gentios. Eles usavam o seu corpo como lascívia. Então eles faziam com que o seu corpo fosse um chamativo para aflorar na outra pessoa um desejo sexual por essa pessoa. Então ali começava a fornicação, que é exatamente o sexo antes do casamento, adultério, quando as pessoas já eram casadas. Então ali se esvaziavam de Deus
para buscar aquilo que queria satisfazer só o corpo deles, é o pecado. Então assim, às vezes falam das pessoas, quando a pessoa é sem Deus, se você não me ama, então você não casa comigo, porque quer provar amor, se deite comigo, faça sexo comigo. Então não é prova de amor, isso é prova de tolice. Casar-se virgem é tido como um tabu, como algo que passa do passado. Trair a esposa é considerado algo normal. Olha só que absurdo isso, né? Quem pratica essas ações não conhece a Deus. E como cristãos não podemos imitar essas pessoas e nem suas práticas. O cristão é aquele que não ofende e nem defrauda o seu irmão. Versículo 6 no início fala assim: e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Defraudar significa tirar o melhor proveito que puder da situação. Em outras palavras, é aproveitar a oportunidade para passar alguém para trás. Eu quero defraudar alguém, então vou passar ele para trás. Vou dar um jeito de um ganho só para mim, né? É tentar ganhar mais de forma egoísta, a qualquer custo, independente de quem seja. Defraudar é tirar vantagem de outras pessoas mediante comportamento sensual provocativo. Então isso também é defraudar. Então as pessoas querem usar seu corpo para seduzir a pessoa e tirar alguma coisa, levar alguma coisa, né? Vivemos na cultura da sedução. Os cinemas, a televisão, revistas, a moda provocante que vemos hoje em dia fazem apologia à sensualidade provocativa, cada roupa que está faltando pano lá para cobrir o corpo. Então as roupas sensuais, os flertes, a onda do ficar. Não, você pode ficar com o outro, pode experimentar, experimenta. É melhor você experimentando e casar com a pessoa certa que você não experimentar e casar com a pessoa errada. Às vezes a pessoa experimenta tanto que quando casa ainda casa errado. Então, principalmente, se deseja casar, escolha uma pessoa, ore por ela e busque santificação junto com ela. E sexo só no casamento. Se é considerado um tabu para o mundo, deixa o mundo achar que ele, para o cristão, é ordenança de Deus. Casamento é para ser único e verdadeiro. E o sexo somente no casamento. Fora dele, pecado. Com outras pessoas, quando está casado, pecado também. Então aqui, as razões para vivermos uma vida pura. Buscarmos a santificação no corpo. Final do versículo 6 aqui, fala assim: porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Porque o Senhor contra todas essas coisas é o vingador. Por que o vingador? A palavra vingador ela era usada nos papiros para o ofício de um representante legal, ou seja, a pessoa que executava a sentença. Esse era o vingador. Então aqui Paulo está falando que Deus é o vingador, ele que estará executando a sentença. A nossa geração ela tem brincado muito com Deus e tem esquecido literalmente que Deus é santo, justo e revela a sua ira contra toda a impiedade e perversidão dos homens. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. Davi, depois que cometeu adultério com Betseba, sentiu a mão de Deus pesar sobre ele, e o seu vigor tornou-se em sequidão e estio a ponto de seus ossos secarem e seus gemidos o atormentarem durante a noite. Então Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Estão compreendendo? Viu como que é importante? Viu como que algumas palavras são muito importantes para a nossa vida e a nossa conduta perante Deus? Aquele que permanece no pecado da impureza e não o confessa nem o deixa, não encontrará misericórdia. Olha só que situação, precisamos confessar todos os pecados, não esconder alguns, todos. Pois a palavra diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas,
e herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Sabeis, pois, isto: nenhum inconsciente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Portanto, porém, aos impuros, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Olha aí, muitos exemplos bíblicos sobre isso. Porque não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chama para sermos impuros, mas sim para ser santos. Não podemos inverter o propósito de Deus em nossa vida. Deus nos escolheu desde o princípio pela a santificação do Espírito e fé na verdade. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Nós fomos salvos do pecado e não no pecado. Olha, nós fomos salvos do pecado, não no pecado. É coisa diferente do que ser liberto na tribulação. No meio da tribulação que Jesus age em nós, o Espírito Santo nos liberta. Mas o pecado nós somos salvos dele antes, não no pecado. Dentro do pecado não existe salvação, só fora dele. Então nós somos salvos para não irmos pecar contra Deus. Nós somos cartas vivas de Cristo, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, o perfume de Jesus. Aquele que anda na prática do pecado nunca viu a Deus e nem é nascido de Deus. Aquele que vive em pecado ainda está nas trevas, precisa se libertar, porque nem despreza a santificação do corpo, despreza o próprio Deus. Então, porque quem despreza a santificação, despreza a Deus. Versículo 8, primeira parte, fala assim: desarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus. Quem pratica a impureza recebe de Deus as de sua vida. Rebate Deus de sua vida, perdão. Quem pratica a impureza rebate de Deus. Rebate Deus de sua vida. Então, olha só. Se eu estou recebendo impureza, eu estou como assim, rebatendo Deus da nossa vida. Não se trata apenas de rejeição de um código de ética, de preceitos da igreja, de regulamentos morais da família. Quem é prisioneiro da impureza, da pornografia, no sexo ilícito, se coloca contra o próprio Deus, o verdadeiro autor das instruções que expressam seu propósito de santidade para com Deus e o povo. Aquele que anda na impureza estão desprezando a Deus e terão de dar contas a Ele. Infeliz é o homem que rejeita Deus em sua vida. Não sejamos infelizes, sejamos felizes por aceitar Deus em nossa vida. Porque quem pratica impureza menospreza o recurso que Deus oferece para uma vida santa. E também vos dá o seu Espírito Santo. Então, Deus nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo o Espírito Santo nos foi dado como santificador. Diz a Escritura: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar em impureza é entristecer o Espírito, é apagar o Espírito, é resistir o Espírito, é desrespeitar o Espírito. Deus não apenas nos chama para a santidade, mas Ele também nos dá poder para viver uma vida santa. Busque a Deus inteiramente para viver em santidade, para viver de acordo com aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Então veja, quantas orientações que recebemos a respeito de uma vida que agrada a Deus. Que possamos buscar uma vida que agrada a Deus inteiramente em Deus. Fora de Deus, vamos viver uma vida totalmente desordenada, desregrada, vamos fazer as vontades da nossa carne e vamos estar vivendo aquilo que o greco-romano viveu, vamos estar vivendo aquilo que o mundo vive. Não precisamos buscar a santificação do nosso corpo, começar em nós. E assim, vamos para a próxima parte, que é falar sobre o amor fraternal, o amor entre irmãos de sangue.
do mesmo pai e da mesma mãe. Versículo 9 e 12 fala assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o amor fraternal, o amor de irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, irmãos de sangue. O amor de Deus é santo e o nosso amor por Deus e o nosso amor uns pelos outros também deve ser motivado por um viver santo. Quanto mais nós vivemos com Deus, mais vamos amar uns aos outros. Se um cristão realmente ama seu irmão, ele não vai pecar contra o seu irmão. Deus Pai, ele nos ensinou a amar quando deu seu Filho para morrer por nós. João 3,16. Deus Filho nos ensinou a amar quando nos deu um novo mandamento, dizendo que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. João 13, 34 e 35. E o Deus Espírito Santo nos ensinou a amar quando Ele derramou o amor de Deus sobre os nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor fraternal, ele é um dever. A igreja já havia sido instruída que o amor é uma das marcas da vida cristã. Agora, Paulo, ele fala do amor entre irmãos de sangue. Você não faz nada para magoar seu irmão de sangue. Devemos amar o nosso irmão de fé como se fosse também um irmão de sangue. Isso está acontecendo porque às vezes as pessoas estavam lá só, vamos dizer assim, só numa panelinha, só da família, e estava rejeitando aqueles que chegavam de fora, estavam sendo transformados por Jesus. Então eles não estavam amando, eles não estavam demonstrando o mesmo amor por aquele da família. Estava demonstrando um amor meio paralelo, que não é totalmente amor. Era só, não, mas era como se fosse só eu gosto de você, mas eu não te considero. É isso, quando nós aprendemos em Cristo que nós somos aceitos por Ele para ser transformado e ter uma nova vida, sabemos que aquela pessoa talvez lá no Japão, lá do outro lado do mundo, também tem esse mesmo pensamento e também somos tidos como irmãos espirituais, porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo espiritual e que Cristo é a única cabeça para nossas vidas. Amém? O amor fraternal deve crescer. A igreja de Tessalonicenses demonstrava em sua vida a prática do amor. Porém, Paulo diz à igreja que ainda havia o desafio de ampliar a intensidade e a extensão desse amor. O amor fraternal é para ser exercido sem fronteiras a todos, aos de perto, aos de longe. Então Paulo ele orou pedindo: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Então o amor fraternal também deve ser responsável. Nós devemos ser responsáveis uns com os outros, principalmente com os de fora. O desafio agora não é apenas andar em amor, mas andar em honestidade, né? Versículo 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. O cristão ele não pode ter uma vida desorganizada, enrolada e confusa. Ele precisa viver tranquilamente, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar para não viver a custo dos outros. Não ser um peso, um fardo para outras pessoas. Alguns crentes de Tessalônica, em nome de uma profunda espiritualidade, eles estavam vivendo de forma preguiçosa, porque eles estavam, assim, de certa forma, esperando ansiosamente que Jesus fosse vir naquele instante, naquele momento. Então eles queriam ficar parados esperando. E com isso não trabalhavam. Com isso não ganhavam dinheiro, não conseguiam sustentar suas famílias. Então eles acabavam sendo um
estorvo, às vezes sendo um peso para os outros irmãos, outras pessoas. Então Paulo ele vem corrigir dizendo que a segunda vinda de Cristo não é uma desculpa para a preguiça, nem para ser uma importunação e um fardo para as outras pessoas. Quando estamos envolvidos em nosso trabalho, não temos tempo para nos envolver nos negócios das outras pessoas. Então precisamos nos preocupar com aquilo que é nosso e não ficar se preocupando com o dever e a obrigação do próximo. Precisamos se importar primeiro com nossa vida, com o nosso trabalho. É isso que nós precisamos ser de exemplo, porque o amor fraternal ele é irrepreensível, não deve ter margem para erro, não deve ser apontado erros, apontado falhas, deve ser sem irrepreensão, sem ter com onde apontar um erro e uma falha. Versículo 12, Paulo ainda fala: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. O cristão ele não apenas tem o compromisso de amar os irmãos, mas também de dar um bom testemunho fora da igreja. Esse é o principal motivo nosso. O mundo que nos observa não entra na igreja para ouvir um sermão, uma pregação, uma meditação, um estudo, mas ele vê diariamente a nós fora da igreja. Então a nossa vida deve ser o sermão, a pregação, a meditação, o estudo devocional para ganhar os homens para Cristo, os homens de fora, as pessoas de fora para Cristo, porque o mundo não vai entrar dentro da igreja, o mundo não vai assistir uma live como você está assistindo. Eu vou, nós vamos. Então nós devemos ser o reflexo daquilo que nós aprendemos na Bíblia. Amém? Então os cristãos precisam ter uma vida também financeira controlada para não dar mau testemunho às pessoas de fora. Infelizmente, algumas pessoas não entendem ou não entenderam a doutrina da segunda vinda de Cristo. Então eles abandonaram o seu trabalho, abandonaram o seu propósito de vida para ficar esperando Jesus. Está acontecendo em Tessalonicenses. Não demorou para que essas pessoas precisassem ser atendidas e assistidas por outras, tornando-se então um fardo. Então isso significou que eles não pagavam suas próprias contas, eles estavam endividados, então isso gerou um mal-estar na igreja e um péssimo testemunho. Olha só, que situação. Precisamos ser diferentes, precisamos ser o exemplo para o mundo lá fora. Amém? Então nós vamos finalizando aqui, vamos concluindo. Quero deixar aqui mais um último pensamento para fechar tudo. A vida cristã ela deve ser um testemunho diário de como ser uma boa ovelha dentro da igreja e como ser uma boa pessoa fora da igreja. Entender que o nosso corpo não é nosso e que o uso deve ser para glorificar a Deus. As nossas atitudes elas devem condizer com o que falamos para não sermos tidos por hipócritas. Falar o que devemos fazer, mas não sermos o que estamos falando, não sermos o exemplo. Então vamos viver uma vida que agrade a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, por esse estudo. Nós queremos que esse momento tenha sido muito abençoador, tenha sido satisfatório para quem nos acompanhou, para quem nos assistiu e também para aquelas pessoas que vão nos assistir posteriormente. Também seja abençoado por esse estudo, Deus. Assim nós agradecemos a presença e a participação dos irmãos aqui para meditarmos juntos de forma virtual, mas juntos em espírito, Deus. Assim nós oramos e agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz, um excelente dia, abençoado por Jesus.